Hoje nós temos um tema maravilhoso, por essa causa me ponho de joelho. E eu me sinto sempre muito honrado de poder pregar no domingo. Ontem tivemos uma palavra maravilhosa falando sobre a questão do suicídio. Se você não sabe, nós no Brasil, em setembro, temos uma campanha nacional chamada Setembro Amarelo, que é para conscientizar as pessoas sobre a questão do suicídio. E existe um discurso meio velado em relação a isso. Mas nós chegamos em um momento da história da humanidade que isso tem que ser aberto, esse diálogo tem que acontecer. A cada 40 minutos um brasileiro se suicida. E a cada 4 segundos uma pessoa no mundo tenta tirar a própria vida. Então, como o maior índice de suicídio é entre os jovens, nós tivemos 2 sábados falando sobre isso. E foi muito proveitoso esses 2 sábados que tivemos. E nas suas orações se lembre de orar e pelas pessoas que têm esse desejo de tirar a própria vida. E se você tem alguém na sua família ou perto de você que pensa sobre isso, fala sobre isso. Existe uma central de telefone no Brasil e o telefone é 188. Então a pessoa liga, é 24 horas e ela vai ter um auxílio imediato, pessoas preparadas, treinadas para que as pessoas mudem a posição delas. Eu estive em Natal esse ano e eu passei por uma ponte enorme que tem lá, que liga as 2 partes da cidade, e as igrejas evangélicas da região naquela ponte fazem uma campanha 24 horas, eles fazem turnos para evitar que as pessoas pulem daquela ponte. E eu passei lá, era umas 9 horas da manhã, e tinha uma equipe lá, e eu fiquei muito emocionado com aquilo, de ver como a igreja de Cristo tem se levantado em favor da sociedade, não só orando, mas também agindo e buscando contornar essa situação, que é algo que se tornou já algo da saúde pública. O país tem se importado e se preocupado com isso. Então, nas suas orações, se lembre, se você tem algum amigo, dê ouvidos, aconselhe, ore e procure ajuda. Tá certo? E essa é uma das causas para nós nos pormos de joelho também. Eu queria que você abrisse, por favor, sua Bíblia em Neemias, no capítulo 4. Neemias, no capítulo 4. A partir do versículo 14, ou melhor, só o versículo 14. Essa mensagem vai ser ministrada essa semana, Rebeca? Nas células? Amanhã será enviada, mas aqui já vem uma mensagem para você já ir aquecendo para a semana, para você arrebentar na mensagem da sua célula. Não que eu pregue bem, mas Deus está aqui para ajudar os pregadores, né? Quem que é líder de célula aqui? Deus abençoe sua mensagem durante essa semana, viu? E você fica aí intercedendo por mim, tá? Para dar tudo certo aqui em cima. Você ora por mim, eu oro por você e Jesus vai operar, amém? E a palavra do Senhor diz assim: e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias estava vivendo uma situação de reconstrução. E nesse momento em que ele volta para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém, da sua cidade amada, ele se depara com uma situação em que ele precisava fazer algumas coisas, além de já ter orado. E nós estabelecemos 5 tópicos. E o primeiro é: analise a situação. Em algumas outras versões, não diz e olhei, diz e inspecionei a situação. Então, quando Neemias chegou,
ele analisou aquilo que estava acontecendo. É verdade que em muitas situações que nós passamos, nós temos interpretações muito cedo daquilo que está acontecendo e não temos muitas vezes a frieza ou a paz de analisar a situação que de fato está acontecendo para tomar a atitude que devemos tomar naquela situação. É verdade que em muitos momentos afoitos, nós tomamos decisões e posturas que, na verdade, pioram a situação. E Neemias, ele nos ensina que, neste momento, no momento delicado da vida, nós devemos antes analisar a situação. Neemias, ele não ignora aquilo que está acontecendo. Neemias, ele não fala, não, Deus é por nós, vamos para frente. Não, ele analisa a situação, mesmo tendo a sua fé firmada no Senhor. E nós devemos fazer isso também. Apesar de termos a nossa fé firmada no Senhor, apesar de acreditarmos 100% que o Senhor é por nós, é preciso analisar a situação, é preciso pensar sobre a situação, é preciso dar 1, 2, 3 dias, o tempo que for necessário, para que as suas emoções entrem em equilíbrio e que você analise bem a situação pela qual você está passando. Seja consciente nas suas análises. E não deixe outras vozes entrarem na sua cabeça ou permearem a situação que não sejam vozes de pessoas sábias ou principalmente a voz do Espírito Santo de Deus. Quando nós trazemos esse tema de nos colocarmos de joelho por alguma causa, eu tenho certeza que existe uma causa na sua vida que você deve se colocar de joelho para lutar por essa causa. Eu tenho certeza que nós temos desejos, nós temos faltas, nós temos falhas, nós temos situações na vida humana que nós precisamos dar uma atenção melhor. E este mês é um mês para você fazer isso. Para você se dedicar a uma situação na sua família, ou alguém na sua família que você precise de fato se colocar de joelhos. É interessante porque muitas vezes, eu acredito que a maioria de nós tem parentes que não são cristãos. E o nosso maior desejo é que eles conheçam a Jesus Cristo, que eles se cheguem a Deus e participem de toda a herança que o Senhor tem para nós. E muitas vezes, naquele ímpeto de pregar o Evangelho, nós passamos por cima de várias situações. Nós não analisamos pela situação na qual o nosso familiar está passando. Nós não percebemos que nós também estamos em transição. E tem gente que teve um passado, que teve uma mudança muito rápida, mas o passado foi um passado terrível. Então, o familiar fala assim, até esses dias você era assim, agora você é assim. As pessoas às vezes não entendem que o poder de Deus nos transforma assim. De repente a gente muda. A gente dorme de um jeito, acorda de outro. Eu lembro de um rapaz que se converteu na nossa igreja uma vez, quando morávamos em Curitiba. E, como a maioria dos homens, ele tinha um bar em casa, tinha muitas bebidas fortes. Ele se converteu numa noite, foi dormir. No outro dia de manhã ele acordou e jogou tudo fora. Tudo. Bebidas caríssimas. E aí alguém perguntou, por que você não deu para alguém? Ele falou, o mal que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, então eu vou jogar fora. De um dia para o outro. Então, vamos analisar as situações antes de darmos um passo. Por mais que esse passo seja um bom passo, analisemos as situações. E continua o texto. O texto pode ficar aqui, por favor? Se não for, assim, pedir demais. Obrigado, tá? Obrigado. E levantei-me. E isso fala de uma postura, de um posicionamento. Porque não adianta você analisar uma situação pela qual você não quer enfrentar. E eu vivo numa geração chamada Millennials. A minha geração não gosta de enfrentar nada, viu? Não gosta nem de levantar para ir pegar um copo d'água. Imagina se levantar para enfrentar uma situação. A gente tem que orar muito pela minha geração. Neemias fala, levantei-me. Ele se posicionou diante de uma situação
em que precisa uma postura, mantenha sua postura. Se posicione. Quando eu morei em Israel, eu lembro que eu fiz algumas amizades com soldados do exército. E eu lembro que um soldado me falou uma vez, falou assim: Aldo, não é fácil servir o exército. Eu falei: imagina. Ele falou: olha, nós temos missões, nós temos que ficar 12 horas parados no mesmo lugar, posicionados, sem se mexer. Eu falei: você está brincando? Não, é sério. E ele estava contando uma história de um colega dele, que ele ficou na postura que tem que ficar, no posto dele, e começaram a surgir formigas. E as formigas começaram a se aproximar. Ele não sabia se ele matava as formigas ou se ele mantinha a posição dele. Ele falou: Aldo, ele quase queria atirar nas formigas. Ele ficou tão doido com aquela situação e aquele calor que é em Israel. Irmãos, você sentiu um pouco do calor. Às vezes eu acho que o vento que está soprando sobre a nossa cidade está vindo do inferno. E eu repreendo em nome de Jesus. Toda a horta do maligno repreendo em nome de Jesus. Porque está tão quente, mas tão quente, que misericórdia. E aí, eles falam dessa posição, dessa postura, ficar 12 horas segurando uma arma, com todo o equipamento, é um treinamento. Quando uma situação surgir em sua vida, que precisar de uma postura, mantenha sua postura. Não negocie princípios, não negocie a leitura bíblica, não negocie a oração, não negocie nada daquilo que Deus já estabeleceu na sua vida. Porque o diabo vai fazer de tudo para te derrubar. O diabo vai fazer de tudo para querer que você sente só um pouquinho de conforto, não vai fazer mal. Nós temos que aprender com Neemias. Levantei-me, me posicionei. Porque quando você se levanta, outras pessoas se espelham na sua posição. Quando nós mantemos a nossa posição, outras pessoas olham para nós e dizem: se ele conseguiu, eu também consigo. Se ela consegue, eu também consigo. E nós ajudamos uns aos outros a mantermos a nossa fé firme e inabalável no Senhor. Nós temos que nos lembrar que quem se ajoelha diante de Deus, quem se põe de joelhos diante do Senhor, é por Ele colocado em pé diante das situações. Porque quem nos sustenta é a poderosa mão de Deus e não simplesmente o nosso desejo ou a nossa carne. Muito pelo contrário, é o Senhor que nos sustenta. O terceiro ponto é não temer. E disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Eu tenho 33 anos, sou novo, sou muito novo. E nessas 3 décadas de vida, quanta coisa eu já passei. Tenho 5 anos de casado, novo. Tenho 2 filhos, o terceiro está vindo na minha fé. Na minha fé ele está vindo. Hoje a gente estava tentando vir para a igreja e cada uma das crianças queria fazer alguma coisa diferente. E a Rebeca virou para mim e falou: você quer ter o terceiro? Eu falei: quero. Eu quero terceiro. Orem por mim. Vai vir esse menino. Por essa causa eu me ponho de joelho. Deus é por mim. Eu não tenho medo das situações. Eu aprendi isso com o Painho. O Painho falava para mim quando eu era criança: filho, se um homem consegue fazer, você também consegue. Se uma pessoa consegue fazer isso, você também consegue. Eu fui criado num ambiente de desbravar a vida e de não temer nada. Eu estava contando para os jovens, na despedida de um jovem que se mudou para um outro país, que a primeira vez que eu viajei para fora do país foi para morar sozinho já, sem tempo de voltar para casa. Meu inglês era horrível, porque quando você tem um inglês muito top nas escolas de inglês do Brasil, você é muito horrível lá fora.
Parece que todo mundo é um rapper falando, eles falam muito rápido. Você não consegue entender nada, e você fala as coisas, você pensa que você fala bem, e eles falam assim, eu não estou entendendo o que você está falando. Mas eu fui criado assim. Mas o que mais me dá força não é o ambiente onde eu fui criado, mas onde a minha fé está estabelecida. A minha fé está estabelecida em Deus. Nós não devemos temer nada nem ninguém, situação alguma que surja em nosso caminho. E não temer significa ter uma postura de fé no Senhor e de que nada em nossa vida vai entrar em desequilíbrio sem que Deus saiba, permita ou nos deixe aprender com aquela situação. Eu vejo muitos homens e mulheres que têm muito mais tempo de casado do que eu. Eu conversava com jovens recém-casados, eu falava, olha, eles falavam, pastor, a gente está vivendo uma crise que talvez a gente não vai aguentar. Eu ri sem querer. Porque quando você passa por uma crise, você tem certeza que é a pior crise que existe. E é. É a sua crise, é a sua pele, são as suas percepções. Mas quando nós ouvimos testemunhos de pessoas que não temeram aquela situação, avançaram e conquistaram um novo patamar na vida, aquilo nos anima. Por isso que é importante você compartilhar sobre as suas vitórias. Às vezes a gente quer falar da guerra. Porque olha, a gente fala da nossa guerra, menosprezando a guerra do outro. A gente tem que falar da nossa vitória, para encorajar o próximo a vencer também. Porque através de Deus, todas as coisas são possíveis. Nós temos um texto lindo em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, parte A, que diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. E este perfeito amor habita em nós, e o seu nome é Espírito Santo de Deus. Ele lança fora todo o medo, porque Ele é o perfeito amor. O quarto ponto é lembrar-se da grandeza do Senhor. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Lembrai-vos. No momento em que nós vivemos na história, nós já temos os profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. E agora nós temos um plus, que são os coaches, para tudo. Para todos os detalhes da vida existe um coach. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas o que os coaches nos ensinam, eles aprendem baseado em estudos humanistas, de que o homem pode, de que a sua confiança, de positivismo, etc. A nossa vida não é baseada em positivismo. A nossa vida é baseada na fé. E a fé é muito maior do que o positivismo. O positivismo você consegue explicar. É uma linha de pensamento, de ação e etc. Mas a fé é algo tão sublime e poderoso, que Jesus nos fala que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, e disséssemos para um monte, se mova, esse monte se moveria para o mar. Existe um fato de um irmão nosso em Cristo, que ao ler essa palavra, ele colocou essa palavra em seu coração. Ele morava no Rio de Janeiro, e ele passava por um monte todos os dias, e ele profetizava: lança-te ao mar, lança-te ao mar. E ele passou muito tempo fazendo isso, e ele não perdia o ímpeto, nem a fé de sempre dizer, porque ele estava vivendo um momento de prova da sua própria fé. E nós temos esses momentos, e eles são muito importantes na construção de quem nós somos em Deus. Certo dia ele estava passando,
e haviam máquinas trabalhando naquele lugar. E aquele monte sumiu. Hoje esse lugar é conhecido como Aterro do Flamengo. Quem já esteve no Rio provavelmente conhece ou já ouviu falar, principalmente por este nome glorioso, Flamengo. O campeão do Brasileirão de 2019. Profetizo em nome de Jesus. Cada um que profetiza o seu próprio time, amém? Quem tiver mais fé, que ganhe o campeonato. E o Bahia vai ficar em terceiro para Libertadores. Tem gente que fala assim para mim, pastor, mas não pode torcer para 2 times. Onde está escrito isso? Qual que é essa lei aí que você está falando? Eu torço para quantos times eu quiser, porque a vida é minha. Eu gostaria de ter essa liberdade de você não se intrometer nos times que eu torço. Porque tem gente que torce para o Vasco e ninguém fala nada. Tem gente que torce para o Corinthians e ninguém fala nada. Tem gente que torce para o Palmeiras. É um time que precisa de uma oração global. É o Palmeiras. Mas cada um tem um time que merece. Em Salmo, no capítulo 48, versículo 1, diz o seguinte: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. O nosso Deus é grande e tremendo, e esse Deus se manifesta em nós e através de nós. E eu fico pensando como Deus, Ele deseja realmente se manifestar através de nossas vidas e através daquilo que nós acreditamos e professamos. Traga à memória o quão grande é o Deus que guarda a sua vida. Queridos, nos meus momentos de crise, eu tenho um pensamento que guia tudo. Se eu morrer, eu vou para o céu. E se tudo der errado, eu vou para o céu. E se eu não morrer e ficar sofrendo, eu vou para o céu assim mesmo. Isso é um bálsamo na minha alma. Porque o período que eu passo nessa terra é tão pequeno, que eu não deixo passar nenhum período que seja, sem que a minha fé seja expressada e que seja ativada para ter uma vida que o nome de Deus seja glorificado. Eu vou passar a eternidade na glória. Nós não conseguimos mensurar a eternidade porque é imensurável. Então nós não temos uma alegria, talvez muitas vezes de fato, coerente àquilo que nós vamos viver. Mas irmãos, antes de vivermos a eternidade, a vida na terra é maravilhosa. E eu sou tão grato a Deus pela vida que nós temos como igreja, pelo entendimento que nós temos, por cada culto, por cada celebração, por cada reunião de célula que acontece, por quanto cada vez mais nós estamos crescendo no Senhor. E eu gosto muito de um texto que está em Lamentações, no capítulo 3, versículo 21 e 23, que diz assim: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Há uma outra versão, ou falamos muito, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A cada manhã se renovam as misericórdias do Senhor. Apenas um Deus grandioso como o nosso Deus renovam as suas misericórdias sobre as nossas vidas a cada manhã. E quando no seu dia a dia, ou nos seus embates da vida, você pensar no pior, se lembre desse texto. Queira trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. O que é que lhe traz esperança? O que é que lhe faz querer viver mais? Hoje eu olho para a minha vida e aquilo que me faz querer viver mais é a minha família.
eu vejo minha esposa, os meus filhos, eu vejo a igreja onde Deus me colocou, e isso me traz muita esperança. Porque este é um ambiente de transformação, este é um ambiente de salvação e de impulsionamento da vida através da fé que temos na palavra do Senhor. Então, se algum dia você estiver passando por algum momento de tribulação, se lembra daqui, se lembra da igreja, se lembra dos nossos apóstolos, dos pastores, dos irmãos, que com a caminhada vão abrilhantando a nossa vida. E a palavra do Senhor diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Dê suporte para o outro em amor. Porque muitas vezes não é fácil dar suporte para alguém, mas através do amor, que lança fora todo medo, nós conseguiremos ter uma caminhada gloriosa em direção à cruz de Cristo. O último tópico é pelejar. E pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas e vossas casas. Nós sabemos que existe uma guerra espiritual sendo travada. Eu li um livro quando eu era adolescente, que eu gostei muito, chamado Este Mundo Tenebroso. Alguém já leu esse livro? É um livro de ficção, mas é um livro muito interessante, porque o livro retrata toda a guerra espiritual que o autor acredita que funciona. E realmente, eu acho que é muito semelhante sobre aquilo que a Bíblia fala, e sobre aquilo que nós de fato vivemos. E o que eu achava interessante no livro, acho até hoje, é que os anjos, eles eram fortalecidos nas suas batalhas pelas orações dos santos. Então, cada vez mais que alguém orava, mais o anjo era fortalecido para batalhar e vencer o mal. Não pare as suas orações. Não pare, porque quando nós oramos, nós nos conectamos com Deus. A nossa fé é fortalecida. E aqueles seres espirituais que Deus já colocou ao nosso redor, que são os anjos, se fortalecem cada vez mais para batalhar e vencer as guerras que nós temos. Em Joel, no capítulo 3, versículo 10, um texto que o nosso apóstolo gosta muito, diz assim: forjai espadas das relhas dos vossos arados, e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, tendo nascido em berço cristão, nós só somos fortes através de Deus. Porque de fato sozinhos somos fracos, incapazes de vencer as nossas guerras sozinhos, incapazes de avançarmos mais em conquistas sozinhos. Quando nós nos sentimos fracos, nós devemos declarar que nós somos fortes em Jesus Cristo. Gosto muito de um texto que Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9 e 10. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Isso é lindo. Isso é lindo. Sabe por quê? Porque você vai chegar à conclusão em algum momento da sua vida que você é fraco. E que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em você, na sua fraqueza. Não é quando você diz que é forte, não é quando você tenta viver a sua vida sozinho, não é quando você enfrenta as suas batalhas sozinho. É quando você chama Deus para as suas guerras. É quando você peleja junto com o Senhor e Ele te faz mais do que vencedor em Cristo Jesus. A minha tranquilidade da vida é saber isso, que em Cristo nós somos mais do que vencedores.
Eu queria que a banda subisse, por favor. Queridos, nós não devemos nos esquecer de que se Deus é por nós, nós devemos convidá-lo para as nossas batalhas. Ele é por nós. O desejo de Deus é que de fato nós sejamos mais do que vencedores. Neste mês em que nós estamos vivendo este tema, por essa causa eu me ponho de joelhos. Fisicamente, se coloque de joelhos. Experimente orar de joelhos. Experimente se humilhar diante do Senhor. E Ele te exaltará no tempo certo. É muito bom quando nós oramos de joelhos. Não é uma regra. Deus nos ouve de qualquer jeito, é verdade. Mas não podemos deixar a pós-modernidade entrar naquilo que já foi estabelecido por muito tempo. Desde a eternidade. Mas o meu momento de orar é quando eu estou deitado e confortável. Como se eu estivesse nos braços do Senhor. Experimente se colocar de joelho. Experimente sentir as dores físicas de quem luta por uma batalha espiritual. Se coloque de joelhos diante do Senhor. E Ele te colocará em pé diante das suas batalhas. Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor, no seu lugar. E eu lerei um texto para nós encerrarmos. Está no livro de Romanos. Nós acabamos de falá-lo, mas eu gostaria de ler para você. O apóstolo Paulo passou por diversas situações em sua vida, em que a sua fé foi testada, provada e aprovada. E apenas um homem assim poderia escrever algo como isso. A partir do versículo 31, Romanos 8 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Tem eleito de Deus aqui hoje à noite? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E essa parte do texto é preferida para mim. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. É nessa palavra que nós confiamos. Nós temos a plena convicção de que o nosso Deus é por nós. Eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Nós vamos orar. Deus, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Deus, eu sei que temos causas que devemos nos colocar de joelhos,
devemos interceder, devemos jejuar, devemos nos posicionar para encontrar a vitória no Senhor. Eu também entendo que o Senhor é por nós, e que nada nem ninguém há de se levantar contra as nossas vidas, porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe as famílias aqui representadas, que o Senhor ouça as orações que são feitas, que o Senhor ouça os clamores que sobem ao Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, que amanhã, segunda-feira, seja um dia incrível, que tenhamos um dia vitorioso, que as batalhas sejam vencidas, que acordemos amanhã com ânimo, Senhor, maravilhoso, porque sabemos que o Senhor é por nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos leve em paz aos nossos lares. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua semana e a sua família. Shalom.